A paz do Senhor, amados, que a graça e o amor de Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe todos vocês, o seu irmão em Cristo, pastor Mário Ramos. Deus abençoe, amados irmãos. Eu venho aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus, tá certo? Hoje nós vamos falar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 5, quando Filipe desceu a Samaria. Por favor, inscreva-se aí no canal, por favor. Dá um like aí, nos ajude aí, por gentileza. Tá certo? Olha, a palavra de Deus está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5, diz assim: Então, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos, clamando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria. Algumas traduções falam arte mágica, né? Eu estou lendo aqui a Bíblia King James, tá certo? Tá? É King James, tem outras Bíblias aqui, mas hoje eu resolvi ler aqui na King James, tá? Tá certo? Vamos lá. Verso 10. Ao qual dava atenção desde o menor até o maior, dizendo: Este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinham consideração, porque já desde muito tempo eles haviam enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Filipe, que lhes pregava a respeito das coisas do reino de Deus, e em nome de Jesus Cristo eram batizados tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe e se maravilhava vendo os milagres e sinais que eram feitos. Bom, eu resolvi ler esse texto para falar um pouco sobre falsos profetas. Quando houve aquela grande perseguição de Saulo contra a igreja, aonde os servos de Deus foram dispersos, exceto os apóstolos, Filipe ele acabou descendo para a cidade de Samaria. Precisa de convir comigo que os samariteus, havia um problema entre os samaritanos e os judeus. Mas os judeus não se comunicavam com o samaritano. Mas o fato é que Filipe acabou chegando em Samaria como ali uma providência de Deus, né? Porque era necessário que os samaritanos ouvissem a palavra de Deus, né? Certo? Porque a ordem de Jesus foi para ir por todo mundo e pregar o evangelho, né? Não se importa se era judeu, se era samaritano, mas a ordem foi dada, a grande comissão. E ali, Samaria Filipe, melhor dizendo, chega em Samaria e encontra o povo envolto numa situação complicada, sendo iludido por um falso profeta, que era o caso de Simão, esse homem, chamado Simão, que exercia a bruxaria, as artes mágicas, e parecia um grande personagem. O ser humano tem a eternidade dentro de si. O ser humano, mesmo sem conhecer a Deus, ele dentro de si próprio, ele sabe, ele já nasce com isso, ele sabe que há um ser, ele sabe que há... Enfim, o ser humano tem a eternidade dentro de si. Todo ser humano, ele já nasce com isso. As pessoas falam assim, eu sou ateu e tal, mas todo ser humano nasce com a eternidade dentro de si, tá? Mesmo que ele não conheça Deus, mas ele tem uma necessidade do oculto, ele tem uma necessidade daquilo que está longe da sua compreensão, né? Inconscientemente ou conscientemente, ele tem essa necessidade. Aquele povo que estava ali em Samaria, eles precisavam se apegar em algo. E veja bem que ali Simão então se aproveita da ignorância espiritual deles, né?
Claro que o próprio Simão, pelo que o texto nos informa, até o próprio Simão estava enganado. Ele estava enganando e sendo enganado. Ele enganava aquelas pessoas ali, mas ele também estava sendo enganado pelo próprio diabo, né? E as pessoas achavam que ele era uma grande coisa. Ele era uma pessoa de grande influência. Ele mesmo já se autodenominava, né? Enfim. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Jesus diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. Eu estou trazendo isso para o nosso convívio, né? As pessoas procuram muita novidade no mercado. Estou falando do mundo gospel aqui, do Evangelho. Muita novidade no mercado. As pessoas procuram aí revelações, profecias. E muitas das vezes as pessoas fazem isso sem um pleno conhecimento da palavra de Deus, né? E aí, quando a pessoa age dessa maneira, ele é uma presa muito fácil para ser enganada, né? Muitos falsos profetas têm se levantado. Precisa de convir comigo isso, entendeu? O que eu quero dizer é que há uma urgência muito grande de se voltar às Escrituras, né? A palavra de Deus, que as nossas igrejas, quando eu falo nossas igrejas, não estou falando de uma denominação, um nome. Eu estou dizendo igreja como um todo. As igrejas precisam voltar à palavra, né? O ensinamento bíblico, atentar para o plano redentor da salvação. Milhões de pessoas correm às igrejas atrás de milagre, de bênção, de cura, e continuam com a vida da mesma maneira. O que está em jogo é a salvação da alma. O que está em jogo é a vida eterna. Mas as pessoas estão procurando o aqui e agora, o momento, né? Resolvendo meu problema aqui, está tudo certo, gente, mas há uma vida eterna, né? Lá nos dias de Samaria, o povo estava ali iludido, até que chegou Filipe pregando a Cristo, né? Quando pregou Cristo, lhe abriram os olhos. Eles foram ensinados pela pregação da palavra de Deus, a verdade do Evangelho foi anunciado. Então, automaticamente, eles foram libertos, os demônios saíram, as vendas caíram, Jesus trabalhou, curou, e eles foram libertos. O próprio Simão compreendeu a palavra, compreendeu a mensagem da verdade, né? Ainda que depois, mais para frente no texto, ele vê lá o povo sendo batizado com o Espírito Santo, quando desce lá os apóstolos lá para Samaria, quando ouviram dizendo que Samaria recebeu a Cristo, ele tenta ali comprar ali o poder de Deus, né? A falta de entendimento grande, né? Mas, bom, não é o caso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo como o povo é fácil de ser enganado. É isso que eu estou tentando dizer. Como o povo é fácil de ser enganado. As pessoas são muito fáceis de ser enganadas. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Se é um culto de ensinamento, se é um culto doutrinário, se é um culto de exposição da palavra de Deus, as pessoas fogem. Por quê? Porque as pessoas querem uma revelação, as pessoas querem algo que lhe agrade, que levante o seu ego e coisas semelhantes. E pessoas assim é uma presa fácil para os falsos profetas. Eu não estou dizendo que os falsos profetas, todos eles, estão só pensando em dinheiro. Muitas das vezes, claro que muitas das vezes, quanto mais tem povo ignorante, mais a renda aumenta, tá certo? Né? Terra de cego, quem tem um olho é rei, essa é que é a realidade, né? Mas muitas das vezes também, os falsos profetas nem é ávido por dinheiro, é ávido por fama e status, né? Então, a pessoa quer status, quer se sentir a última novidade do mercado, quer se sentir aí, como se diz aí no ditado popular, a última bolacha do pacote, não é isso? Né? Então aí essa enxurrada de revelações sem fundamento bíblico, levando pessoas a um erro, né? Pessoas que são como que eu posso dizer? São pessoas que são vedadas de conhecer a verdade, né? São vedadas de conhecer a verdade. Por quê? Porque esse erro que está sendo espalhado por aí, com tantas profecias, com tantas revelações, com tanta novidade do mercado, tem feito com que as pessoas não enxerguem a verdade do Evangelho. Então aí nós vemos o dedo do diabo.
cegando o entendimento das pessoas para que eles não cheguem ao pleno conhecimento de Cristo. Irmãos, pelo amor de Deus, irmãos que pregam a palavra de Deus, irmãos que sobem no altar, irmãos que têm aí o chamado de falar do Evangelho. Gente, prega a palavra de Deus. Anuncia Cristo, não procure agradar as multidões, não fale o que o povo quer ouvir, mas pregue a palavra. Olha o que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, insista, a tempo, a fora de tempo, ou seja, anuncie o Evangelho, fala de Cristo Jesus. Esquece de que vão me ver eu como um grande profeta, um grande revelador, um que faz tanta coisa. Para com isso. Nosso negócio é pregar a palavra. Nós somos chamados para ser mensageiro do Evangelho, mensageiro de Cristo. Nós não fomos chamados para ser milagreiros. Não. Se o milagre acontece, é consequência daquilo que já está sendo ocorrido, ou seja, do Evangelho está sendo pregado. O milagre acontecia no dia dos apóstolos em consequência do evangelho que eles pregavam. Eles não estavam preocupados com o milagre, eles estavam preocupados em anunciar o evangelho. Milagre é consequência. Não vamos forçar milagres, não vamos forçar revelações, não vamos forçar as profecias, não vamos cair na malha de ser mais um falso profeta. Tá certo? Porque muitos falsos profetas têm se levantado nos nossos dias em cumprimento da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos focar no Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar a verdade do Evangelho, sem maquiagem, sem coisas aí que tá... Meu Deus, essa é a realidade. Precisamos voltar para a palavra. Precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos voltar a ser verdadeiros mensageiros do Evangelho da salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe, amados irmãos.